Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 4 de outubro de 2023. São Francisco de Assis, memória, quarta-feira, cor litúrgica, branco. São Francisco de Assis, fundador dos franciscanos, ó grande reformador da Igreja, pai de uma multidão de santos e religiosos, concedei a nós imitar as suas virtudes de caridade, pobreza e castidade. Assim, é como nos espelhar na tua espiritualidade, que formou tantas almas. Que o amor encarnado seja amado. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. O salmo de hoje, o responsório, está no Salmo 136, que fala: junto aos rios da Babilônia, nós sentávamos chorando, com saudade de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. O salmista fala de um tempo onde Jerusalém foi destruída, o povo estava então deportado em terra estranha, não tinha alegria, as harpas ficavam penduradas nos salgueiros. Ninguém tinha motivação para fazer cânticos e louvores ao Senhor. Uma tristeza tomava conta de todo o coração, que se prende em minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Então, que nós possamos também ter no nosso coração, assim como São Francisco de Assis, diante desse salmo, esta vontade imensa de voltar ao caminho, de voltar a Deus, de seguir ao Senhor, e aumenta em nós também, por este salmo, por esta palavra pronunciada, a confiança na providência de Deus. Que possamos então preparar a nossa alma, nosso espírito, para acolher a palavra do Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Neemias era então um servente do rei. E o rei, que agora, depois de vencer Nabucodonosor, e agora é ele que manda em toda a região. E assim conta a história de Neemias no seu capítulo 2, de 1 a 8. Era o mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me: por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente. Isso só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos dos meus pais e as suas portas foram consumidas pelo fogo? E o rei disse-me: que desejas? Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judéia, a cidade onde se encontra o túmulo dos meus pais, a fim de que eu possa reconstruí-lo. Então, muita coragem de Neemias, mas também ele falou isso diante do rei, mas orando primeiramente a Deus, confiando na providência de Deus. Naquele instante, então, o próprio Deus toca o coração do rei. E nós vamos ver no versículo 6 a resposta do rei. O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: quanto tempo vai durar a tua viagem e quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data do regresso e ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei, se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores além do rio, para que me deixe passar até que chegue a Judéia, e também outra para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa que eu vou morar. O rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão do Senhor me protegia e me conduzia.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. O rei, então, envia Neemias a Jerusalém. O preço e o apreço do rei para com Neemias fez com que, diante de Deus, o rei lhe desse cartas para autorização da construção do templo, para passar além rios, para que as outras nações lhe dessem a tranquilidade, a paz, e ainda por cima ofereceu as madeiras das florestas do reino, né? Para que fosse então dado como recurso para a reconstrução do templo de Jerusalém. Então, que nós possamos aprender com Neemias, olhar as nossas necessidades, as nossas aflições. Hoje também que nós consagramos à igreja a intercessão de São Francisco de Assis, fundador dos franciscanos. Ele que tinha então, logo no início, milhares de seguidores. Como alimentar aquele povo, como trazer almoço, janta, o lanche da tarde para tantas pessoas que viviam da pobreza, renunciando então toda forma, toda fonte de riqueza. Mas ele nos ensinou a ter confiança em Deus, na providência divina. E na confiança em Deus, na providência divina, a sua ordem foi crescendo, mas sem apego nenhum ao dinheiro. Então, que possamos viver essa intensidade da fé de São Francisco, para que possamos também, na providência divina, irmos resolvendo dia a dia as nossas necessidades, que o Senhor possa nos inspirar, Senhor, no que fazer, assim como fez Neemias diante do rei, e sempre com humildade, e sempre com o coração fixo em Jesus Cristo, na providência de Deus, possamos conduzir os nossos dias sobre essa terra. Amém. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 9, de 57 a 62. Eu quero lembrar que Jesus está conduzindo, ele está caminhando para Jerusalém. É chegada a hora da sua morte. E no meio dessa caminhada de Jesus para Jerusalém, ontem nós tivemos uma experiência negativa porque o povo de Samaria não acolheu Jesus, né? Então ele passa sem ser acolhido, rejeitado pelos samaritanos. E agora, no meio do caminho, ele tem esse diálogo com algumas pessoas que querem seguir Jesus, mas Jesus está seguindo para Jerusalém e ele sabe que em Jerusalém será morto, crucificado, mas também sabe que será ressuscitado ao terceiro dia. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam para Jerusalém, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Peraí, eu estou indo para Jerusalém, né? Pensa Jesus e pensa os apóstolos. Porque em Jerusalém serei perseguido, serei morto, serei crucificado. Eu te seguirei para onde quer que fores. É uma expressão de falta de conhecimento daquele que pede. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, nós estamos diante também de Jesus, que assim, espelhando São Francisco, que hoje nós comemoramos, também não acumulava bens. Vivia o seu dia a dia da graça, da providência divina. Ele, sendo Deus, não se prevaleceu da condição divina. Não prevalecendo desta condição, viveu as misérias humanas, viveu as angústias, viveu toda a ansiedade que nós vivemos também para o provimento e para os recursos necessários para a nossa casa. Mas ele responde: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Os mortos enterraram os seus mortos. Aquele que
que vive nesse mundo sem Jesus já está morto. Aquele que vive com Jesus também já está morto, porque renuncia a sua vida em Jesus, assumindo o batismo no Senhor, assumindo uma vida no Espírito. Mas o primeiro morre e fica neste mundo. O segundo morre, ressuscita nos dias finais. Então, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Então que possamos ser esse que anuncia o reino de Deus, né? Às vezes o nosso apego às coisas materiais, às coisas deste mundo, nos cria uma situação de cegueira. Nós devemos olhar para verdadeiramente onde está o sentido da vida. E o sentido da vida está em viver o nosso batismo com intensidade, assim como São Francisco de Assis nos mostra hoje, na busca do Senhor Jesus. Deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas quanto a você, vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então essas palavras são pesadas. E o Senhor Jesus dá uma resposta pesada, mas também nos mostra a urgência de anunciar o reino de Deus. Também nos coloca no coração essa urgência em converter corações. É necessário, então, colocar a mão no arado, evangelizar a qualquer custo, seguir para Jerusalém e com o Senhor Jesus. Uma verdadeira conversão ao Senhor Jesus nos traz consequências, nos traz compromisso. Há exemplo também, mais uma vez, né, de São Francisco de Assis. A conversão de São Francisco de Assis lhe trouxe consequências, né? Assumindo o Cristo na sua vida, lhe trouxe dor, mas também lhe trouxe a alegria de ver almas e corações convertendo-se ao Senhor. Então, que a nossa conversão também nos leve a Jerusalém, mas também possa produzir em nós a alegria de servir ao Senhor. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Não nos permita, Senhor, olhar para trás. Ao contrário, que possamos olhar para frente, para o futuro, assim como aprendemos hoje com vosso filho Neemias na primeira leitura, olhando para frente. A sua terra destruída, o seu rosto em tristeza, mas com a coragem em Deus, conseguiu do rei toda a autorização e, mais do que isso, todo o provimento para que ele reconstruísse a sua casa, o seu reino, a sua cidade. Vamos diante de Deus agora, na certeza de que Deus está conosco, orarmos para que Deus também providencie todo recurso para a nossa família, para que o Senhor abra as portas das oportunidades, para que o Senhor, sim, guarde a nossa despensa e guarde todos os nossos recursos. Foi o próprio Deus que guardou todo o projeto de São Francisco e que deu a Neemias toda esta esperança. E agora, diante do vosso Evangelho, quando o próprio Senhor nos fala, né, para preocuparmos primeiro com o reino de Deus, né, o anúncio do Senhor, e assim colocamos o nosso coração. Não deixe, Senhor, que toda necessidade material seja um empecilho para que a gente continue a anunciar a vosso Evangelho. Guarda, Senhor, a nossa casa. Guarda, Senhor, os nossos recursos. Amém. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Como são belos os pés dos mensageiros que anunciam a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.